Este podcast é um oferecimento de Nadai Ferro e Aço 012 3832 7124, Ubatuba, São Paulo. Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos a este Sábado Santo, 30 de março de 2024. Na vigília, a Igreja celebra o Cristo ressuscitado, vivo e presente no meio de nós. Hoje quero oferecer minhas orações ao aniversariante ouvinte do dia, Tiago Guerino, de Itumbiara, Goiás. Meus parabéns! São 4 noites de salvação segundo os rabinos. A noite da criação que deu origem ao cosmos, a noite em que um Deus misterioso chamou um homem, Abraão, para se tornar o primeiro grande servidor de Deus. A noite em que um povo de escravos se libertou da opressão dos egípcios e se tornou um povo livre. E a última noite, a da vinda do Messias, que ninguém sabe quando voltará. E é isso, naquela noite, a noite em que Deus ressuscitou o seu Filho Jesus, o devolveu à sua natureza verdadeira e definitiva, libertou do abraço da morte. Tudo parecia ter acabado, mas em vez disso, tudo começou nesta noite, a noite em que Jesus ressuscitou dos mortos. Diga a todos aqueles que buscam a Deus, gritem do alto: a morte não derrotou o Senhor, não teve a palavra final sobre ele. Celebre-o com cantos de alegria, com hinos de agradecimento. Medite nas suas maravilhas esta noite, porque a morte nunca terá a última palavra, nem mesmo entre nós. Nós, filhos do ressuscitado, estamos aqui para cantar a alegria que nos alcançou. A notícia que nos surpreende e comove há 2000 anos. Não procuremos o crucificado entre os mortos. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Pai, cheio de bondade, vosso Filho unigênito desceu à mansão dos mortos e dela surgiu vitorioso. Concedei aos vossos fiéis sepultados com ele no batismo, que pela força da sua ressurreição participem da vida eterna com ele. Amém. Marcos, capítulo 16, versículos de 1 a 7. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Quando passou o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo e diziam entre si: quem rolará para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande. Quando olharam, viram que a pedra já tinha sido retirada. Entraram então no túmulo e viram um jovem sentado do lado direito, vestido de branco. Mas o jovem lhes disse: não vos assusteis. Vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele irá à vossa frente na Galileia. Lá vós o vereis, como ele mesmo tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em comparação com os outros evangelistas, Marcos oferece uma das versões mais paradoxais dos acontecimentos que rodearam a ressurreição de Jesus. De fato, o nome de Jesus não é mencionado senão pela boca do anjo,
e a história começa com a resignação e termina com o temer. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para irem ungí-lo. Para ungir quem? Jesus não é mencionado nesta frase inicial, sinal de que ele já se tornou um corpo, um cadáver, um objeto, é considerado ausente. Toda a esperança depositada nele desapareceu e tudo o que resta é agarrar-se ao conforto da resignação. O processo de aceitação da morte passa pela ritualização, compra de óleos aromáticos, unção do corpo. Os ritos ligados à morte são uma forma de integrá-la, de aceitar a sua fatalidade, a sua inevitabilidade. O Evangelho nos coloca, portanto, imediatamente diante do caráter definitivo e implacável desta morte, realidade sublinhada de forma ainda mais solene pela questão da pedra colocada à entrada do túmulo, esta enorme rocha que não poderia ter sido levada, exceto por várias pessoas, em qualquer caso, apenas pelo lado de fora, não há como escapar da morte. Um fundo tão escuro permite que dois detalhes se destaquem em particular. A primeira é uma pista que escapa facilmente a quem não está habituado ao estilo simbólico de Marcos. De manhã cedo, no primeiro dia da semana, foram ao túmulo ao nascer do sol. Marcos 16, 2. Este nascer do sol é um primeiro anúncio velado da ressurreição. Então, olhando para cima, as mulheres observam que a pedra já havia sido removida, embora fosse muito grande. Claro, a gente poderia pensar que os homens tinham vindo à noite para roubar o corpo, mas se as mulheres tivessem mantido viva a esperança, já poderiam ter sido surpreendidas por esta grandeza, poderiam ter se lembrado do anúncio da ressurreição. Pelo contrário, ainda não procuram Jesus vivo e permanecem obstinadamente apegadas ao conforto efêmero do cadáver, do corpo de Jesus morto. Ao entrarem no túmulo, uma nova surpresa os aguarda. Ali está o menino, um jovem, símbolo da juventude, da vida nova, da graça renovada. Em vez de encontrarem a corrupção e a morte, são acolhidos pela vida no seu mais alto vigor. São expostos a uma luz expressada pela cor branca da túnica deste jovem. Mas a sua resignação à morte persiste. Mesmo diante da presença da juventude, da luz e da vida neste túmulo, a sua reação é de medo. As primeiras palavras do jovem às mulheres nos revelam justamente isso. Não tenham medo. Vocês buscam a Jesus? Agora pode aparecer o nome de Jesus, porque este jovem, este mensageiro, se refere a ele não como um morto, um objeto inerte, um cadáver, mas como alguém vivo. Jesus, o Nazareno, o crucificado ressuscitou, não está aqui. O que as mulheres mais temiam, a perda do corpo, transforma-se na boa notícia, não está aqui. Ele não está mais num túmulo, porque a morte não tem mais poder sobre ele. E se não tem poder sobre ele, também não tem mais poder sobre cada um de nós. Aqui está o lugar onde o colocaram. Verifique também, está vazio. Não há mais razão para permanecer neste túmulo. Precisamos nos livrar do fascínio pela morte. O jovem quer afastá-los, tirá-los deste lugar de morte. Vão. Para nós, como para as mulheres, a ressurreição permanece um mistério. Onde está Jesus? Sim, ele está vivo, ele não está mais aqui. Mas onde ele está? Sua maneira de estar presente mudou? Não está mais em um só lugar? Sua presença não está mais localizada? É necessário uma conversão semelhante à vivida pelas mulheres e depois pelos apóstolos para compreender progressivamente ao novo modo como o ressuscitado habita conosco. Devemos nos deixar ensinar a reconhecê-lo pelo Evangelho, que nos oferece duas referências
para compreender o caráter misterioso da presença de Jesus ressuscitado, quando nos diz o seguinte: ele vai adiante de vós, e depois acrescenta, na Galileia. Ele nos precede. Não podemos prever onde encontrar Jesus, nem prendê-lo mais. Não existe mais lugar, sistema ou instituição que possa contê-lo, disponibilizá-lo para nós. Está sempre em outro lugar, sempre além, sempre à nossa frente, nos precede. Desde o início do Evangelho, Jesus pede aos seus discípulos: vinde após mim. No início foi uma sequela física. Jesus caminhou continuamente e os seus discípulos tiveram que segui-lo, como ele. Não podiam mais ter uma pedra sobre a qual reclinar a cabeça. Lucas 9. Mas já então Jesus nos introduziu no sentido simbólico deste seguimento. Quando Pedro quer que Jesus se adapte à sua concepção de salvação, que certamente não inclui a cruz, Jesus lhe diz: vem, segue-me. E ele o repetirá depois da ressurreição. O mesmo convite é dirigido também a nós. O ressuscitado também nos precede, mostra-nos também o caminho. A única maneira de saber para onde ir é permanecer unidos a ele, fixar nele o olhar. Hebreus capítulo 12. E o lugar a que ele nos precede não é extraordinário, já não está nas espetaculares teofanias do Monte Horebe ou do Sinai. Ele não está em Belém e nem sequer no Templo de Jerusalém, muito menos no túmulo onde as mulheres o procuravam. O lugar onde ele nos precede e nos espera é a Galileia, precisamente como diz o anjo, na Galileia. A Galileia é o lugar onde Jesus encontrou pela primeira vez os discípulos, onde eles levavam uma vida normal, pescavam e viviam com a família. É uma forma de dizer que o lugar onde o Senhor nos precede e onde está verdadeiramente presente já não é mais o templo de Jerusalém, mas a vida cotidiana. O lugar da presença do ressuscitado é a nossa casa, o lugar onde trabalhamos, onde procuramos o lazer, onde vamos de férias, lá onde você o verá, como ele lhe disse. Podemos então aceitar o convite do jovem: não tenha medo. A presença do ressuscitado não se manifesta de modo a nos chocar, como no Antigo Testamento, mas se torna comum, quer ser reconhecida no irmão, na irmã, no amigo, no inimigo, naqueles não sabemos, em cada uma das pessoas que vamos conhecer. Cada encontro pode assim tornar-se uma experiência de ressurreição. Cada momento da nossa vida, mesmo aparentemente mais insignificante, se transforma num limiar através do qual atravessamos para a vida eterna. Que o Cristo ressuscitado te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz Páscoa e que o Senhor ressuscitado ilumine sempre os nossos corações. Até amanhã.